Boa tarde para mais um desafio de Provérbios, capítulo 24 e 25. Como ontem foi sábado, não teve o desafio, não teve live, então hoje serão 2 capítulos de Provérbios. Vamos para capítulo 24, versículo 1. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. É um conselho de sabedoria para a gente não ver a vida das pessoas que praticam a maldade, que se deixam levar pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos, já que a maldade, na Bíblia, as pessoas maus são pessoas que não guardam os mandamentos de Deus. Então, um conselho de sabedoria: não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles, nem procure andar juntos, nem procure ficar perto dessas pessoas. Por quê? Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. São pessoas que estão sempre pensando numa forma de prejudicar o próximo, de tirar uma vantagem. E até as suas palavras, tem outros provérbios que falam, até as suas palavras queimam como fogo. Até as suas palavras são para ferir. Eles estão sempre buscando ferir alguém com palavras, com ações, uma forma de prejudicar o outro. Então, um conselho de sabedoria: não tenha amizade com esse tipo de pessoa, porque senão você vai se tornar um deles. A gente é o fruto do nosso meio, a gente tem os mesmos resultados que as pessoas que a gente convive. Mais convive, na verdade. Versículo 3. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. É um conselho de sabedoria para quando você tiver um lar, construir uma família. A sabedoria, elas tem que estar na fase de construção do seu lar. Você tem que ter sabedoria para construir o seu lar e para dar encaminhamento à família. E ter prudência. Prudência é diferente de ter medo. O medo paralisa a gente, não faz a gente tomar decisões. A prudência é calcular os riscos. Por isso que Provérbios fala: com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Na casa das pessoas sábias, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. São pessoas que a sabedoria ela traz riqueza. Então são pessoas que elas têm prudência, que elas não têm medo de enfrentar a vida, de progredir, de prosperar, mas são pessoas que elas calculam bem os riscos. Por isso, na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor, porque um dos benefícios que a sabedoria traz é a prosperidade. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. É um conselho de sabedoria para a gente buscar a sabedoria ao invés de buscar ser uma pessoa forte, ser uma pessoa respeitada, ser uma pessoa que busca outras coisas. A sabedoria ela é melhor do que ser forte. E o conhecimento ela é mais importante do que a força. Então é afiar o machado mesmo, buscar sabedoria. Sabedoria é um conhecimento verdadeiro colocado em prática. E tem os benefícios daquele conhecimento colocado em prática que chamamos de sabedoria. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. É o que eu disse, que é afiar o machado. Planejar, ter sabedoria, buscar conhecimento. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Quando você tem a opinião de várias outras pessoas para você tomar uma decisão. Quando você busca conselhos de pessoas que já tiveram aquele resultado que você quer ter, quando estiver enfrentando uma dificuldade, uma batalha, uma luta, buscar várias opiniões, vários conselhos. Porque é mais fácil vencer. É igual quando a pessoa está passando por uma doença, aí tem um diagnóstico de uma doença.
É muito mais fácil ir em vários médicos para pedir a opinião de vários médicos e tomar uma decisão do que aceitar a opinião de um médico só e já fazer o que ele pediu, mandou fazer. Porque quando há muitos conselheiros é mais fácil vencer. Isso é em todas as áreas da vida, seja na hora de empreender, seja nos relacionamentos. É melhor buscar conselhos de pessoas que têm um resultado, que têm autoridade para dar conselho. Mas buscar várias opiniões, porque é mais fácil você tomar uma decisão mais assertiva quando tem vários conselheiros. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Por quê? O tolo, eles são pessoas que podem até buscar o conhecimento, eles têm um conhecimento na parte teórica, eles podem saber tudo na teoria, mas na hora de colocar em prática, eles não colocam em prática. Então são pessoas tolas que ou elas não têm um conhecimento, nem mesmo sabem que são tolas, ou são pessoas que buscam conhecimento, mas elas nunca conseguem adquirir sabedoria, nunca conseguem prosperar, não conseguem ter um resultado na vida. Por quê? Elas pensam que só aquele conhecimento vai fazer mudar de vida, e na verdade não é bem assim. É um conhecimento aplicado, é um conhecimento colocado em prática. E quando ele fala os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos, é porque o tolo, ele sempre quer dar a opinião dele. Ele nunca acha que a opinião contrária é a certa. Isso é tolice. Olha o que o Provérbios fala. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Porque quando eleva o nível de conhecimento, de sabedoria, os tolos já não conseguem acompanhar, porque eles nem mesmo conseguem colocar em prática. E muitas coisas na vida a gente só aprende na prática. Por isso que os tolos, eles não têm nada para dizer. Tem coisas que a gente só aprende no campo de batalha. Eu lembro que uma amiga minha, quando ela colocou prótese de silicone, ela falou assim: meu Deus, ninguém nunca me falou que isso doía tanto. E doeu desse tanto. Eu falei assim, dói muito. Quando ela fez lipo também, falei, dói, não é uma sensação muito boa não. E aí ela falou assim, nossa, ninguém nunca falou isso pra mim. Eu falei, tem coisas que ninguém fala, é só na prática. Igual a maternidade, como algumas mães já me falaram, que eu não sou mãe. Tem coisas que a maternidade a pessoa só aprende na prática. E assim é o conhecimento, é a sabedoria. Tem coisas que a gente só aprende na prática. Ninguém vai contar, ninguém vai dizer como funciona. Por mais que tem várias pessoas que passaram por aquele processo. Tem coisas que é só na prática que a pessoa aprende. E por isso que isso é em todas as áreas da vida. Por isso, quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer, porque eles não aprenderam na prática como que funciona. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. São pessoas que estão sempre planejando na cabeça como fazer uma maldade, como tirar uma vantagem de alguém, como conseguir um dinheiro fácil, o que eu vou fazer hoje, qual o mandamento que eu vou transgredir. Claro que a pessoa não pensa isso, ela só pensa em como tirar vantagem de alguém ou fazer alguma coisa que lhe dê prazer. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Os zombadores são pessoas que estão sempre denegrindo a imagem de alguém, falando mal, que o falso testemunho é uma das quebras dos mandamentos. São pessoas que gostam de fazer brincadeirinhas, piadinhas. São pessoas que estão sempre zombando, sempre esnobando, sempre querendo ferir a alguém, as pessoas. E todos odeiam pessoas assim, todos odeiam quem vive zombando dos outros. E o zombador, ele é uma pessoa orgulhosa, e ninguém gosta de pessoas orgulhosas. Versículo 10. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Esse provérbio, quando eu estava... Os provérbios ficam ecoando na minha mente, porque quando eu estava
quando eu estava começando a fazer dieta carnívora, eu senti todos os sintomas de uma crise de abstinência, porque tirou açúcar, carboidrato. Então eu sentia muita dor de cabeça, mal-estar, uma oscilação de humor durante o dia muito grande. Uma hora eu estava muito estressada, outra hora eu estava mais deprimida, outra hora eu queria chorar, outra hora dava crise de ansiedade. Então é uma oscilação de humor muito grande por conta da abstinência. E aí eu tive insônia. E chegou uma hora que... Chegou uma hora não, eu pensava em desistir todos os dias. Todos os dias eu pensava em desistir. Até que um dia, e quando eu pensava em desistir, eu orava e pedia para Deus me dar forças e eu vencia mais aquele dia. E eu usava todos os métodos de quando a pessoa quer vencer um vício. Só mais um dia, só mais um dia, só mais um dia. Aí teve um dia que eu falei, não, hoje eu vou desistir. Hoje não dá mais, hoje eu não consigo mais. E nesse dia eu parei e falei assim, Senhor, eu vou desistir, eu não aguento. Porque os sintomas da abstinência é muito, muito sofrido. É como qualquer outro vício. E o vício do açúcar, ele no cérebro, é igual o vício da cocaína. Pra tirar é muito, muito sofrido. E o carboidrato que vira açúcar, a mesma coisa. Do vício. Então, nesse dia, esse versículo ecoou na minha mente. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Parece um tapa na cara, mas na hora foi o que eu precisei para continuar. Eu falei, eu não sou fraca, eu vou conseguir, eu vou vencer. E esse versículo, por mais que ele foi um tapa na cara, ele me confortou. Ele me fez ver que a gente só é forte mesmo no momento de crise. É muito fácil falar, não, eu consigo, eu dou conta, quando tá tudo bem, quando tá tudo confortável. Mas quando a gente vence a dificuldade, a gente se torna mais forte. A gente amplia a nossa zona de conforto. E aí eu pensei, é só uma crise, vai passar, isso vai me deixar mais forte. E é assim que funciona. Quando a gente vence uma crise, a gente nos torna mais forte. E quem é fraco numa crise é realmente fraco. Porque é na hora da crise que a gente vê a força que a gente tem. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Lembrando que quando ele fala procure salvar quem está sendo arrastado para a morte, aqui pode tanto ser uma morte física, se a pessoa tiver com algum perigo de vida, é claro que você deve salvar, deve ajudar. Só que também pode ser de uma forma espiritual. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então, procure salvar alguém que está sempre cometendo vários erros que podem levar ela à destruição mesmo. Então, é pregar o evangelho, é mostrar que a lei do amor, a lei da liberdade, que Deus quer que a gente seja obediente, porque quem guarda a lei de Deus é feliz. Quem obedece a Deus tem uma vida mais longa, porque o pecado ele leva à morte. Então, procure salvar quem está sendo arrastado para a morte, pode ser nesses dois sentidos. Tanto na forma física, claro que devemos ajudar alguém que estiver com uma dificuldade e correndo risco de vida, quanto de uma forma espiritual. Falar para ela, mostrar para ela que a forma que ela está vivendo, ela vai ter consequências daquilo e ela pode acabar se prejudicando muito e o pecado ele leva à morte. Então é pregar o evangelho, que é mostrar para a pessoa o tanto que Deus ama, mas Ele quer que nós sejamos obedientes para não sofrer as consequências. E olha o que o versículo 12 diz. Você pode dizer que o problema não é seu. Você pode falar assim, não, cada um tem um livre-arbítrio. A pessoa ela vive a vida dela, ela que sabe das consequências. Mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ao invés de ajudar, muitas vezes a gente quer julgar. Quer falar assim, olha, por que essa pessoa faz isso? Meu Deus. Então, ao invés de ajudar, a nossa natureza humana quer julgar. E Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. No Novo Testamento fala assim, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Então, quando a gente vê uma pessoa sempre cometendo os mesmos erros, transgredindo
um dos mandamentos e não alertar a pessoa que aquilo pode levar ela à morte, à desgraça, ao sofrimento, quando a gente peca por omissão, deixa de ajudar a pessoa, a gente está no mesmo erro que ela, indo no mesmo caminho, porque Deus conhece o nosso coração. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Se a gente ajudar, Ele vai nos recompensar. E se a gente deixar de falar, se a gente se omitir e deixar a pessoa continuar no erro, a gente vai estar junto com a pessoa no mesmo erro, pecando da mesma forma. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. É um conselho de sabedoria, é adquirir sabedoria, porque a sabedoria ela é boa para a nossa alma. Porque se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Então, um conselho de sabedoria é adquira sabedoria, que você terá um bom futuro. Você vai ter prosperidade em todas as áreas da vida. E você não perderá a esperança. Versículo 15. Você, homem perverso, não fica espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. Lembrando que o assalto é uma forma de furto e é uma da quebra de um dos mandamentos. A pessoa honesta pode cair muitas vezes que sempre se levanta de novo. A pessoa honesta pode cair muitas vezes que sempre se levanta de novo. Olha que interessante. Mas a desgraça acaba com os maus. Tem um outro provérbio que fala: a desgraça persegue os pecadores por toda parte. Então vemos que os maus são pessoas pecadoras que transgridem a lei do Senhor. Não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. Não é pra gente achar bom, ficar assim, dando risadas, não é pra ficar contente, alegre, porque existe a lei da unidade. Tudo que a gente faz, pensa, sente pelo outro, a gente está fazendo pra gente mesmo. Por que nós não devemos fazer isso? O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. Deus não quer que a gente deseje o mal para as pessoas, porque só Deus tem o direito de julgar. E Ele poderá parar de castigar esse inimigo. Imagina que a pessoa te fez muito, muito mal. E ela foi castigada, penalizada por isso. Deus castigou essa pessoa. Só que se você ficar feliz, se você achar bom, se você falar para as pessoas, se você der pulo de alegria, se você esnobar a pessoa e falar, tá vendo? Você tá colhendo o que você plantou. Se você ficar fazendo isso, ficar contente e demonstrar que você está contente, Deus vai ver e não vai gostar disso. Ele não quer que nós façamos isso. Ele repreende essa atitude. E Ele poderá parar de castigar esse inimigo. A pessoa ia até ser castigada, mas por você ficar contente e alegre, Deus vai lá e para de castigar a pessoa. Parece até que é injusto, mas não é injusto. Deus é justo. A lei da unidade, Ele não muda as leis. Quando tudo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. Então, quando você fica contente, Deus não vai gostar disso e Ele vai parar de castigar a pessoa. E aí você vai ficar muito triste, irado com Deus. O contrário também é verdadeiro. Imagina que, porque todos nós, nossa natureza já é pecaminosa, e para fazer o erro, imagina que a gente comete algum erro, alguma maldade com alguma pessoa, seja de uma forma ativa de um erro, ou de uma forma passiva, porque a maldade também existe de uma forma passiva, de você não querer ajudar. E Deus vai e nos castiga por isso. E a pessoa por quem a gente deixou de ajudar ou prejudicou, ela fica muito contente pela nossa desgraça. E isso é humilhante pra gente. A pessoa vai lá e ri da nossa cara, fica feliz, contente, porque a gente tá numa pior. Isso é humilhante, só que os humilhados, eles serão exaltados. Porque quando essa pessoa fizer isso com você, olha o que o provérbio diz: ele poderá parar de castigar esse inimigo.
Então, se a pessoa te zombar de você porque você caiu numa desgraça, porque Deus é justo, quando a pessoa fizer isso, Deus vai parar de castigar você. Ele poderá parar de castigar esse inimigo. Olha como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, da mesma forma que Deus não quer que a gente faça isso, porque Deus vai parar de castigar a pessoa pelo mal que nos fez, o contrário também. Se a gente fizer um mal para alguém de uma forma ativa ou passiva e a pessoa zombar, rir, ficar feliz, Deus também para de nos castigar por isso, porque a gente foi humilhado pelo outro. Olha que interessante. Tudo tem os dois lados, dois pontos de vista. Versículo 19. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Perceba que no mesmo capítulo ele enfatiza de novo a mesma coisa, lá no começo. Não se revolte, não tenha inveja das pessoas maus, não tente fazer justiça com as próprias mãos, não tenha amizades. Os pecadores, por que não devemos fazer isso? Os pecadores não têm futuro, lembrando que o pecado é a transgressão da lei. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Então veja que o salário do pecado é a morte. As pessoas que elas cometem vários e vários pecados e não se arrependem, que o arrependimento é uma mudança, é uma mudança de forma de viver, não é um sentimento necessariamente. Então os pecadores não têm futuro, eles são como uma luz que está se apagando. Então é tolice ter inveja das pessoas maus, pecadoras que vivem a vida em função do prazer de fazer maldade, de cometer maldades, tanto por ação quanto por omissão. E a gente não deve se revoltar por conta deles, porque o mal por si só ele se destrói. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Por mais que doa, por mais que é revoltante quanto as autoridades de um país são injustas, por mais que a gente queira se revoltar, queira fazer justiça, o que Deus nos aconselha? Para a gente não fazer isso. Meu filho, tema a Deus acima de tudo e respeite as autoridades. Todo país tem os governantes que o país merece. Então, o conselho de Deus, respeite as autoridades, mesmo não concordando, mesmo com aquele senso de injustiça, porque a justiça, o único que pode fazer justiça é Deus. E outro conselho que ele fala, não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles. Além de você não se revoltar, você não deve se envolver com as pessoas que se revoltam contra eles. Quantas pessoas já foram penalizadas por tentar fazer justiça com as próprias mãos, se revoltar com a autoridade? E, gente, eu sei o quanto um senso de injustiça dá muita raiva, dá ódio, dá vontade de querer fazer alguma coisa, mas não adianta. As autoridades eles têm um poder maior do que a gente. E por que nós não devemos fazer isso? Pois no instante elas podem se arruinar, as pessoas que se revoltam contra as autoridades. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Então, dois conselhos aqui. Temer a Deus acima de tudo, guardar os seus mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a gente ama a nós mesmos, e respeitar as autoridades, que aí você vai ter uma vida longa, feliz e tranquila. Por quê? Porque a pessoa ela pode se destruir em um salar de Deus, tanto porque desobedeceu a ordem de Deus, quanto porque se revoltou contra as autoridades. Quantas pessoas não se prejudicaram tentando fazer isso? É um conselho de sabedoria, que se não colocar em prática é uma tolice, e todas as tolices têm consequências. Mais alguns provérbios dos sábios, versículo 23. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. É um conselho para uma pessoa de autoridade, um juiz. Ele não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado,
as pessoas vão amaldiçoar, vão se revoltar com ele. Porém, os juízes castigam o culpado, receberão bênçãos e gozarão de boa fama. Então, conselho para as autoridades, para os juízes, para castigar o culpado, porque ele vai receber bênçãos e gozará de boa fama. Versículo 26. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. É um conselho para nós nas amizades. Ser sempre sincero, claro, existem formas e formas de falar. Procurar as melhores palavras para não machucar as pessoas, para não magoar. Mas sempre usar a verdade, sempre ter sinceridade nas palavras. Porque isso é sinal de uma amizade verdadeira. E é um conselho também para a gente prestar atenção nas nossas amizades. Quando a pessoa é sincera com a gente, isso mostra que a amizade é verdadeira. Quando a pessoa não é sincera, pode haver falsidade naquela amizade. Versículo 27. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Lembra que eu falei que Provérbios é cada tapa na cara para a gente acordar para a vida? Esse Provérbios fala: não se case, não construa o seu lar, antes que você tenha como sustentar sua casa, antes que você tenha os recursos financeiros para manter um lar. Então, é um conselho de sabedoria que dói para a pessoa que está começando a vida, porque ela já quer construir uma família. Só que um conselho de sabedoria, se você não estiver certo que você vai conseguir manter sua casa financeiramente, você vai passar por dificuldades financeiras. Então, não construa sua casa nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Até que você tenha uma estabilidade financeira. Não construa sua casa, não se case, porque você vai ter filhos e os filhos vão passar por dificuldades. Então, conselho, não case antes de ter estabilidade financeira. Ele não está falando para casar só depois que você estiver rico, mas depois que você estiver bem estabilizado, que você estiver certo de que você pode manter financeiramente a sua casa. Isso é um conselho para os homens, porque o homem é o provedor. Se você não tiver motivo, não seja testemunho contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Um conselho de sabedoria, lembrando que todos os conselhos são uma ordem do rei. Então, nunca fale mal do seu vizinho, nem seja testemunho contra ele, sem motivo nenhum, claro. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Não tem que fazer justiça com as próprias mãos. Versículo 30. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. O que esse Provérbios 30 ao 34 quer nos ensinar? A preguiça, ela faz a pessoa começar uma coisa e parar. Começa um projeto e para. Nunca dá sequência, sempre procrastina, nunca consegue manter aquilo que se propôs a fazer. Porque a preguiça faz isso, a preguiça traz esse desânimo, a procrastinação, faz a pessoa não ter motivação para agir. Então, o que o Provérbios fala? A pessoa nunca vai conseguir prosperar na vida. Por quê? Porque quando ela estiver dormindo, quando ela estiver deixado de lado aquilo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. A preguiça é o que mais faz as pessoas não prosperar na vida. A preguiça parece uma coisa tão simples, tão normal, tão banalizada. É até engraçado, ai que preguiça. Só que a preguiça, ela é muito, muito séria. É uma das coisas que mais faz a pessoa não prosperar, não ter riqueza, é a preguiça. E às vezes a pessoa pensa, nossa, tem uma coisa muito errada comigo, o que é de errado comigo, o que está acontecendo? Às vezes não tem nada sobrenatural que a pessoa precisa mudar. Ela só precisa vencer, enfrentar a preguiça.
Quando tem na Bíblia, fala assim, Deus nos fez simples e direito e nós complicamos tudo. Lá em Eclesiastes fala isso. Às vezes a gente acha que é uma coisa tão difícil, mas é só preguiça. Acha que tem uma coisa muito errada com a pessoa, que ela precisa buscar o porquê que ela nunca dá certo. É só preguiça. A preguiça é o que mais impede as pessoas de prosperar. E é uma coisa tão banalizada, porque vem as desculpas, vem um problema para cada solução, e no final é tudo preguiça. Então olha o que Provérbios fala. A pessoa começa sempre alguma coisa e nunca dá sequência. Começa, mas não vai para frente. Começa e para. Começa e tira um tempo para relaxar porque está cansado. Ou tem alguma adversidade, já para. Então a pessoa nunca consegue prosperar. Mas enquanto você estiver dormindo, e esse dormindo não é fisicamente, naturalmente. É a pessoa que ela dá uma descansada. Pensar, tô cansada, vou dar uma pausa, vou fazer outras coisas. A pobreza o atacará como um ladrão armado. Você vai ver, você já deve ter visto até aqui, que Provérbios fala muito da preguiça, a preguiça. Porque a preguiça, ela é o que mais impede as pessoas de prosperar financeiramente. Então vamos para o capítulo 25 de Provérbios. Provérbio 25. Mais provérbios de Salomão. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Esses provérbios são provérbios de Salomão que ele escolheu. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós. Porque a gente nunca sabe o que Deus faz. A gente nunca consegue entender tudo o que Deus faz. A gente começa a buscar por quê. Mas a gente não consegue entender tudo o que Deus faz. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Naquela época, os países eram governados por reis. E até hoje, tem alguns países que são assim. Então, a gente nunca sabe o que as autoridades estão pensando. A gente nunca sabe qual é o próximo passo que eles vão dar. Versículo 4. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Esse versículo, eu fiquei meditando nele várias vezes. O que isso tem a ver? Qual é o sentido de purificar a prata para o artista fazer uma obra de arte? Eu fiquei meditando várias vezes. Até que eu consegui entender que ele estava falando de nós mesmos, de nós seres humanos. Que nós, quando Deus nos purifica da maldade, do pecado, quando a gente se torna uma pessoa pura, Deus pode trabalhar na nossa vida. Ele vai fazer uma obra de arte. Por isso que fala, purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Então, é um conselho para nós, nos purificar, abandonar o pecado, a maldade, para que Deus possa direcionar, abençoar a nossa vida, para que a gente possa ter frutos do Espírito, frutos para o reino e ter uma vida boa, tranquila, em paz. Então, essa purificação é de nós mesmos, para Deus trabalhar a nossa vida, abençoar, direcionar a nossa vida. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Muitas vezes as autoridades elas tomam decisões erradas por conselhos errados, conselheiros errados. Por isso que é um provérbio de sabedoria. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Um governo que não é justo, ele não fica de pé por muito tempo. Isso é provérbio de sabedoria. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. Olha, um conselho de humildade. Quando você estiver diante de alguém importante, não se faça de importante, não fala,
quem eu sou, o que você tem, o que você faz. Tem humildade para falar só o básico, para desde que a pessoa conheça quem você é. Por que nós devemos fazer isso? É melhor que depois lhe deem um lugar de honra, falar assim, nossa, você é o fulano, você é a fulana, vem para cá. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades, na presença de pessoas importantes. Então, quando estiver na companhia de pessoas de autoridade, pessoas importantes, não tente ficar no mesmo patamar. Tenha humildade, porque é melhor que a pessoa te exalte do que ela te humilhar. Fala, não, você não deve ficar aqui não, vai pra lá. Então é melhor se humilhar para alguém te exaltar do que você tentar ficar no mesmo patamar e a pessoa querer te humilhar depois. Conselho de sabedoria, ter humildade quando estiver perto de pessoas importantes, pessoas de autoridades em alguma área da vida. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? É um conselho de sabedoria para a gente não tentar dar a nossa opinião e falar o que a gente viu. Porque se for uma coisa que não bater, o seu testemunho não for congruente com o que aconteceu, você vai entrar numa cilada, numa dificuldade. Então, é melhor tentar sair daquilo, não ter pressa para contar a sua versão, do que depois você falar alguma coisa e alguém provar que o que você está falando, aquilo não foi bem assim e você entrar numa dificuldade. Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Quando você estiver com algum problema com um vizinho, até mesmo com um amigo, defenda a sua causa. É claro que a gente deve se defender. Só que você nunca deve falar de alguém que falou, que te ajudou, que contou o que você tá certo, o que a pessoa falou. Por que a gente não deve fazer isso? Sempre colocar o nome de terceiros para tentar nos livrar de uma situação. Por quê? Olha o que ele fala. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos. E você nunca mais se livrará dessa vergonha. Por mais que seja íntegro e justo a gente defender a nossa causa, defender a verdade, mas nunca colocar o nome de terceiros, contar quem te falou aquilo. Por quê? As pessoas elas não vão mais confiar em você. Vai falar, nossa, eu tentei ajudar e a pessoa me prejudicou. Então, do contrário, as pessoas vão achar que você é uma pessoa foqueira, que não tem confiança. E é uma vergonha, você vai envergonhar o seu próprio nome. Versículo 11. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Esse provérbio me lembrei na hora, porque aconteceu uma coisa bem chata do meu trabalho, e eu fiquei bem chateada. E na mesma hora, o Espírito Santo, ele acalentou meu coração. Falou assim, você fez o certo, parabéns, tá tudo bem. Naquela hora, porque eu tinha que falar a verdade, então eu fiquei naquele conflito interno. Então eu falei a verdade e na hora o Espírito Santo acalentou meu coração. E eu lembrei desse provérbio, a palavra certa, na hora certa, é como desenho de ouro feito em cima de prata. Eu estava com meu coração tão aflito, mas eu fiz o certo e o Espírito Santo, ele acalentou, ele me deu a palavra certa na hora certa. E eu fiquei tão feliz por isso, porque eu estava em muito conflito interno. Mas claro, como eu fiz o que é certo, Deus me deu ele acolheu meu coração. Então isso é tão importante porque a gente deve fazer isso com as pessoas também. Quando a pessoa está passando por um momento de crise, por uma aflição ou por um estresse, ao invés de falar uma palavra dura, fala uma palavra de amor, de carinho, acolhe, incentiva. Mesmo que depois você tenha que falar alguma coisa, repreender, mas no momento a pessoa ela quer ser acolhida.
ela quer que você a conforte. Então, a palavra certa, na hora certa, você dá uma palavra de conforto quando a pessoa precisa, na verdade, não é de crítica, não é não é de uma palavra dura, e sim de uma palavra de amor, de acolhimento. É como um desenho de ouro feito em cima de prata. A pessoa se sente feliz e acolhida com aquilo. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Aqui é um conselho para quando a gente adquirir conhecimento, querer adquirir conhecimento, o conselho de uma pessoa que já passou por aquela situação, pessoa experiente, a pessoa que tem autoridade para falar daquilo, é melhor do que dinheiro. Às vezes pode trazer mais dinheiro do que um valor significativo mesmo. Então, quando alguém está querendo aprender, ela tem fome, sede de aprender. E o conselho de uma pessoa que já tem uma experiência, tem uma bagagem, já passou por aquilo, é melhor do que dinheiro. Como a água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. Pensa o quanto é triste alguém prometer alguma coisa e não cumprir. É como você ficar esperando a chuva e a chuva nunca vem. Aí dá aquela nuvem de chuva e a chuva não vem. Então é uma frustração muito grande. Então não seja esse tipo de pessoa. O que o provérbio está falando é sempre sobre a gente. Então, quando ele fala quem promete não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva, não quebre a expectativa da pessoa, não frustre a pessoa, não deixe ela infeliz com a promessa que você fez. Se você fizer uma promessa para alguém, vai lá e cumpra a promessa. Por quê? A felicidade é a expectativa versus realidade. Quando você promete alguma coisa para alguém, a pessoa colocou uma expectativa em você, colocou uma expectativa lá em cima. Você vai lá e quebra a expectativa da pessoa. A pessoa ficou feliz com sua promessa, mas depois ela fica triste com você. Ela fica triste porque você não cumpriu com a sua promessa. E tanto a promessa para as pessoas quanto a promessa para Deus. Deus fica feliz quando a gente faz uma promessa boa, justa, claro, mas se a gente não cumpre, Deus fica triste com a gente. E Deus não gosta de tolos, isso é uma tolice. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. A paciência é um dos frutos do Espírito. Então a gente deve viver no Espírito para ter paciência. E a paciência, ela convence até as autoridades. A paciência, ninguém vence uma pessoa paciente. E a perseverança, você persistir, pode vencer qualquer dificuldade. O que mais acaba com a perseverança das pessoas é a preguiça. Porque a preguiça, ela não deixa a pessoa perseverar naquilo. E a perseverança, ela vence qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. É um provérbio só. É um conselho de tudo demais faz mal. Lembra que anteriormente o provérbio falou que coma mel, pois o mel faz bem? Agora ele fala, não coma mel demais, pois você pode vomitar. Então, é um conselho, é tudo sobre evitar os extremos. O diabo, ele trabalha nos dois extremos. Não vá toda hora à casa do seu vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Não fique toda hora na casa do seu vizinho, na casa de um amigo, porque as pessoas se cansam, ficam com raiva, pensam, nossa, a pessoa não vai embora mais da minha casa. A pessoa que diz mentira a respeito dos outros é tão perigosa como uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Aqui ele está falando do pecado da mentira, que é um falso testemunho, que é uma quebra de um dos mandamentos de Deus. Então, uma pessoa mentirosa, ela é uma pessoa perigosa. Uma pessoa que ela mente muito, tem até aquela doença da mentira, que a pessoa mente compulsivamente, mente pra tudo. É uma pessoa perigosa, então não dá pra confiar em uma pessoa que mente o tempo inteiro. Porque ela pode mentir tanto mentirinha para inofensiva, vamos dizer assim, entre aspas,
como ela pode contar uma mentira muito grande que prejudica as pessoas, que pode te prejudicar. Então, a pessoa mentirosa, ela é muito, muito perigosa. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com o pé aleijado ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Então, é um conselho de sabedoria. Se você estiver num momento de dificuldade, não dependa de uma pessoa que você não confia, porque é um risco muito grande. Pensa como é mastigar com um dente estragado. É horrível, dói demais. Querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Não dá para se esquentar num dia frio tirando a roupa, você vai ficar com mais frio. Então, é melhor você não depender dessa pessoa, você não precisar dessa pessoa, do que você depender de uma pessoa que não merece confiança quando você estiver em momento de dificuldade. Não faça isso. Não confie em pessoas que você sabe que ela pode te prejudicar de alguma forma. É melhor você parar de fazer, é melhor você fazer sozinho do que depender de alguém que não merece confiança. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Sabe a pessoa quando ela está triste, ela quer ouvir uma música mais triste ainda para ela ficar, uma música triste para ela ficar mais triste ainda? É a mesma coisa que uma ferida aberta, você vai lá e esfrega sal. Dói muito. Então, o ego, ele é viciado em sofrer, ele é viciado em tristeza. Por que o Provérbios fala aqui? Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. A pessoa está triste, ela quer se afundar mais ainda na tristeza. Porque a tristeza, ela é viciante. O nosso corpo, nossa mente, ela não sabe distinguir, muitas das vezes, dor e prazer. O sofrimento, ele pode ser doloroso, mas ao mesmo tempo ele é prazeroso. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. É um conselho de sabedoria. Ao invés de tentar agir com vingança, é fazer o contrário. É ajudar a pessoa, por mais que ela fez algum mal. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. A pessoa vai ficar com peso na consciência. Nossa, eu fiz uma maldade para essa pessoa e ela me retribuiu com bondade. Então a consciência da pessoa vai pesar, ela vai ficar com vergonha. E ainda tem uma bênção aqui. E o Senhor Deus recompensará você por isso. Você agir com bondade, quem agiu com maldade para você, além dessa pessoa vai ficar com a consciência pesada, vai ficar com vergonha, Deus vai recompensar você por esse ato de bondade. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. Então, a fofoca, ela traz ódio, ela traz intriga, ela traz desavenças, ela traz desunião. E Deus odeia a fofoca, Deus odeia o mexerico. Então, um dos conselhos de sabedoria é controlar a própria língua, controlar a nossa língua. E o mexerico é muito bom fofocar, dá aquela sensação de prazer de falar. Só que ele prejudica a nossa vida, é um pecado. Deus não gosta de fofoca nem de mexericos. E a gente tem as consequências de todas as nossas ações. Tem o provérbio que fala: você será recompensado pelas coisas boas que disser. Tudo que você disser pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, a gente é recompensado pelas palavras boas, mas também é castigado pelas palavras más também. Você terá de prestar conta de tudo que você disser. Esse que é o começo do Provérbios. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. Versículo 24. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Você está falando o quanto é horrível conviver com uma pessoa briguenta. Pode ser um homem também. É um conselho de sabedoria. Não se case com uma pessoa tola. Porque o tolo, ele é orgulhoso. O tolo gosta de brigas. O tolo gosta de desavenças. Então, é melhor morar no fundo do quintal. É melhor viver uma vida pacata do que perto, dentro da casa de uma pessoa briguenta, de uma pessoa tola. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando tem sede.
é um provérbio do dia a dia que a gente... Tanto que é bom ouvir uma boa notícia. Tanto que é bom a gente ouvir boas novas. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Então você percebe que nós somos frutos do nosso meio. Uma pessoa boa, que ela começa a andar com uma pessoa má, e lembrando que a bondade são pessoas que guardam os mandamentos de Deus e a maldade é a transgressão da lei. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má, que está sempre cometendo maldades, ela vai se contaminar. É como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Não adianta a gente falar que não, a gente é fruto do nosso meio. A gente é fruto das pessoas que a gente mais convive. Assim como o mel demais não faz bem, veja que além do mel ser saudável, mas comer mel demais também não faz bem. Também não é bom andar procurando elogios. Também não é bom andar procurando alimentar o ego, porque o elogio ele alimenta o nosso ego. E nada de errado com isso, todo mundo gosta de ser elogiado. O problema é quando a pessoa vive em função disso. Não é bom andar procurando elogios, não é bom você viver em função de ser elogiado pelas pessoas, porque isso não faz bem. E acaba que isso torna um Deus na vida da pessoa. Não é bom andar procurando elogios, não espere, não fique cavando um elogio. Tem pessoas que... Uma das formas que o ego traz para se alimentar é a vitimização, se colocar para baixo. A pessoa que ela fala assim, eu estou tão feio, mas nada dá certo pra mim. Nossa, mas hoje fica se vitimizando para alguém elogiar. Para alguém falar assim, não, mas você não é isso não. Nossa, mas você é tão inteligente. Nossa, mas você tá tão bonito. Por que você pensa assim? Então, uma das formas que o ego busca de procurar elogios é essa vitimização, essa falsa humildade. Então, perceba as armadilhas que o ego traz. Ou alguém está sempre se elogiando para buscar mais elogios, está sempre se exaltando, ou alguém está sempre se rebaixando também para ouvir elogios. Então não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Esse provérbio eu fico meditando nele várias e várias vezes. Por quê? Isso serve para tudo na nossa vida, em todas as áreas da vida. O domínio próprio, ele é um dos frutos do Espírito. E a pessoa que ela vive na carne para satisfazer os seus prazeres, ela não consegue ter domínio próprio. E o que o Provérbios fala? Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Antigamente, as guerras eram por terra, então as cidades elas tinham muralhas para se proteger. Uma cidade sem muralha era uma cidade que era vulnerável e ela poderia ser invadida a qualquer momento. Então, uma pessoa que ela não sabe se controlar é uma pessoa totalmente vulnerável. É uma pessoa que ela é insegura, é uma pessoa que ela não tem confiança, ela não tem controle emocional. Por isso que é bom a gente ter domínio próprio. E claro, a gente tem domínio próprio quando a gente está vivendo uma vida no espírito. E para não ser uma pessoa indefesa, uma pessoa insegura, uma pessoa vulnerável ao meio, vulnerável às pessoas, uma pessoa muito sentimental. Então, ter controle, domínio de si mesmo, você se torna uma pessoa forte emocionalmente, uma muralha emocional. Você não fica vulnerável ao seu meio, você não fica sempre... não deixa a vida me levar. Então é muito importante viver uma vida no espírito para você ter domínio próprio. As pessoas, elas respeitam e admiram quem tem domínio de si mesmo, não pessoas que estão sempre se deixando levar pelas suas emoções, pelas suas palavras e pelas suas atitudes. Então é isso, gente. Amanhã terá o Provérbios capítulo 26.